Olá, estamos aqui para gravar é, mais uma breve palestra sobre a nossa experiência dentro da odontologia e também dentro do que nós observamos durante é, as manifestações de sinais e sintomas de perda de olfato e paladar nos pacientes após o Covid, né? Apresentando sequelas com perda de olfato, né? Alteração do olfato, perda de paladar, alteração do paladar. Nós tivemos na linha de frente de atendimento de pacientes com essas sequelas e nós observamos várias coisas, né? Durante o tratamento, fizemos publicações em relação a isso, tivemos a felicidade de sair no Fantástico, também no Jornal Nacional, e os primeiros resultados nós sentimos com essa paciente que eu vou apresentar para vocês, que foi motivo de um seminário que nós fizemos dentro, né, do Instituto de Física de São Carlos, aqui na USP, juntamente com a parceria que nós tínhamos com a Santa Casa para esse tipo de tratamento. A pesquisadora Viviane Broca de Souza, que estava graduando, fazendo sua graduação em odontologia na Unicep, foi uma de nossas assistentes e hoje eu fiquei muito feliz de saber que ela conseguiu colar o grau, né, defendendo seu TCC juntamente com outras é, pessoas que nós orientamos, como a Simone Aparecida Ferreira também. Então, uma satisfação muito grande. Nós vemos pessoas que foram nossas assistentes, foram nossos alunos, tendo, né, a colação de grau em odontologia com uma boa qualidade, né, de ensino. Eu fui orientador da aluna Viviane, que foi nossa companheira de atendimento lá nesses casos clínicos. E aqui nós vamos mostrar alguma coisa do que nós encontramos e o que nós vemos também na atualidade, numa que a gente chama de síndrome pós-proteína spike, que a spike nada mais é proteína que causa, né, o efeito inflamatório, né, fazendo uma alteração geral no quadro de saúde do paciente com fortes manifestações bucais e também nasais. Então, nós vemos aqui, né, que as papilas gustativas, né, e também todas os receptores, né, terminais nervosos presentes na cavidade nasal, principalmente numa região onde a gente sente, né, o olfato, ficam inflamados por causa dessa grande quantidade de proteína spike, né, que ocorre alterando o metabolismo das células. Então, essa inflamação ela acaba impedindo, né, que as células, né, responsáveis pelo paladar, ou mesmo as células responsáveis pelo olfato, façam o seu funcionamento normal, né? Como as células ficam entumecidas, ficam inchadas, né? Elas impedem, né, que esses partículas que causam a sensibilização de olfato e paladar sejam absorvidas pelas células. Então é por isso que ocorre a alteração da sensibilidade de olfato e paladar por parte do paciente. Então nós mostramos aqui, né, para vocês a região, né, aonde o olfato é sentido, né, ali na placa cribiforme, pelo paciente. Então, a língua, né, o paladar e essa região aí dentro da cavidade nasal responsável por essa sensibilidade de olfato. Então, o paladar e o olfato acabam sendo atingidos concomitantemente e altera todo o processo de sensibilidade, de sensibilização, né, neuronal central para processar esse sentido, né, de olfato e paladar, que por muitas vezes
se a pessoa não sente, né, o cheiro de alguma coisa, ela pode, às vezes, estar numa situação, às vezes, até de perigo, de risco. Isso é importante ser tratado. O paladar é a mesma coisa. Ela tem que estar com o paladar uma boa receptividade para que possa avaliar aquilo que ela está comendo. Às vezes tem coisas estragadas que ela acaba não sentindo e pode se intoxicar. Então, essas foram as regiões na língua, né, que nós preconizamos, né, a aplicação nas laterais, né, e principalmente na região anterior da língua, onde existe uma grande quantidade de papilas gustativas responsáveis pela sensibilidade do paladar. E aqui nós mostramos também, né, o olfato, né, a região da placa cribriforme, ali onde os terminais sensitivos do olfato, em todos esses terminais, né, que são terminais neuronais, né, eles recebem esses estímulos e transmitem para onde? Aqui, para o processamento, né, dentro do cérebro, e você ter essa percepção, né, essa sensibilidade do que você está degustando ou do que você está cheirando, né, o seu olfato. Então, essa paciente, né, de 34 anos, nós tivemos a grande quantidade de pacientes que nós tivemos, tratando mais de 100, o acometimento, né, acima de 20 anos, na maioria das vezes acima de 30 anos. Nós tivemos um caso de sequela com 17 anos. Então, a COVID foi uma doença, a COVID-19 foi uma doença caracterizada, né, essa infecção viral, por o quê? Por afetar o quê? Pacientes com maiores morbidades, sobrepesos, né? E acima, né, da idade aí de 40 anos, normalmente entre 40 e 60 anos, e mais idosos também, causando, né, esse processo inflamatório, principalmente, né, nos pulmões, nos brônquios, e dificultando a respiração. Então, toda essa distorção, né, dos sabores, a parageusia, também a distorção dos odores, né, a parosmia, foi assim um sintoma, né, que os pacientes revelavam bastante e nos procuravam, que nós estávamos com uma pesquisa muito interessante de aplicação de laser de baixa potência no sentido de efeito anti-inflamatório e cicatricial. Então, essa foi a nossa primeira paciente que nós tivemos um resultado assim de 100%, né? Foi um tratamento assim, somente com laser terapia, não combinamos nenhuma, não teve adição de nenhum fármaco, e ela relatou para nós, né, que em outubro de 2020 ela teve, após o Covid, perda total do paladar e olfato. E nós fazemos o tratamento, como nós mostramos aqui, né, de olfato e paladar, fazendo as aplicações nos locais certos. Vocês veem os óculos de proteção aqui, por causa da luz laser do paciente. Então, nós percebemos que com esse protocolo, nós desenvolvemos uma terapia muito eficiente e tivemos a felicidade de ter pacientes do Brasil inteiro nos procurando. Isso despertou o interesse na professora Ren Hanna, que é do King's College Hospital na Inglaterra, que nos procurou. Nós fizemos um artigo juntos, trocamos mais de 100 e-mails. Eu, com meu inglês, podemos dizer assim, precário, macarrônico, conseguimos ter a publicação de um artigo muito bom com os outros pacientes. Esse primeiro paciente nós publicamos, eu vou mostrar aqui na revista Biophotonics, com os nossos resultados bem interessantes. Então, aqui, né, mostrando hoje doutora Viviane, né, apesar de que ela é advogada também, já pode ser chamada como uma doutora, mas hoje ela é uma dentista formada, aplicando, né, com nossas orientações, com nossos protocolos desenvolvidos com a nossa experiência de mais de 18 anos dentro de laser terapia, e ela muito aplicada, muito atenta, né, aos locais de aplicação, porque isso é importante também. Às vezes a pessoa não aplica no local certo, não aplica com a dosimetria certa e desacredita a terapia laser dentro da ciência, né, dentro da odontologia, dentro da medicina, dentro das áreas de saúde. Então, a paciente, né, relatou, né,
é uma paciente bem esclarecida, fazendo pós-doutorado aqui em São Carlos, na UFSCar. Então, é uma paciente que a gente percebe, né, que tem uma boa avaliação desse tratamento. Foi por isso que nós publicamos esse artigo. Então, após 14 dias, né, de tratamento, a gente percebeu que ela estava numa situação estável, né? Na oitava sessão, ela já estava 100% restabelecida. Uma paciente mais jovem, com boa recuperação, uma boa instrução, né, para a gente conseguir que ela não faltasse, ela mantivesse, né, a frequência conosco para fazer o tratamento, e após a oitava sessão, 100% restabelecida. Então, isso causou esse boom do tratamento da laser terapia na alteração de olfato palatar no Brasil inteiro e também despertou o interesse de pesquisadores internacionais. Nós reavaliamos, né, após 14 dias, né, do tratamento, e ela continuava com 100% de recuperação. Então, aqui nós vamos ver o depoimento dela, vocês Oi, entenderem. meu nome é Angelina. Eu tive Covid no final de outubro de 2020. Eu tive alteração de paladar e olfato depois que eu tive a Covid. Fiquei com algumas alterações no paladar e no olfato, principalmente. Quando eu cheguei aqui, eu estava com alteração principalmente no paladar de algumas coisas. No café, por exemplo, eu cheguei aqui dando uma nota 4. Ele estava com um sabor e um olfato assim meio metálico, terroso, que não é o que a gente conhece como o sabor do café. E eu cheguei aqui no CETESC, fiz o tratamento, melhorou, eu saí daqui dando nota 10 para ele, e agora depois de 15 dias, o sabor e o olfato ainda está bem estável, e eu continuo dando uma nota 10. Então, vocês veem, né, uma paciente bastante esclarecida, nos procurou, tivemos um sucesso muito bom nesse tratamento. Então, não existe, né, na nossa observação, nos nossos estudos, nas revisões de literatura, nas meta-análises, nas revisões sistemáticas, mais a mínima dúvida que a laser terapia, ou seja, a fotobiomodulação, como é atualmente chamado, ela tem, né, com dosimetria, com tempo, tudo certinho, bem feito, um bom efeito anti-inflamatório e também cicatricial nos pacientes acometidos com essa patologia, né? No caso aqui é o problema de olfato e paladar. Então, mediante a isso, juntamente, né, com outros pesquisadores, nós fizemos, né, esse relato de caso clínico, né? A Marcela Ceni Fiorese teve uma participação muito boa nesse artigo, nos auxiliando, e juntamente com a minha experiência, com a dela e de outros pesquisadores, nós fizemos esse artigo que foi rapidamente publicado na Journal of Biophotonics, uma revista de impacto de saúde muito boa, né? E causou um despertar de interesse muito grande na comunidade científica ligada à saúde. Aqui nós podemos ver que isso causou um impacto tão grande que nós acabamos, né, saindo no Jornal Nacional, saindo também no, no Fantástico, mostrando, né, a nossa capacidade de tratamento. Quem quiser acessar, vocês podem ver aqui, é no G1, né? Então, vocês jogam esses descritores aqui, é na data de 13 de 5 de 2022, ocorreu essa nossa
divulgação, difusão maior do nosso tratamento, que muita gente se interessou e veio nos procurar. E nós temos protocolos aí em relação a outros tipos de terapia, de neuralgia do trigêmeo, de paralisia facial, que também nós tivemos bastante sucesso. Isso está tudo publicado. É só jogar o nome de Vitor Hugo Panhoca, citações no Google Scholar e no Google, e você vai ver tudo isso que nós produzimos. Então tá aqui, né? Hoje, doutora Viviane Souza, né? Fazendo o tratamento na nossa paciente. Essa foto fui eu que fiz. Depois nós aqui recebendo a IPTV, né? Aqui a Rede Globo local, que essa reportagem acabou caindo na mão do Bonner lá na Globo, na central da Globo, de jornalismo, e eles acabaram divulgando isso de uma maneira maior. Certo? Então, foi uma felicidade muito grande. Nós podemos ajudar o próximo, né? Com o nosso conhecimento, com tudo aquilo o dom que Deus nos dá, né? A gente sabe, né, que o possível nós fazemos, o impossível quem faz é Deus, que é Ele que nos inspira, né? E é com a colaboração aqui nessa foto, né, mostrando a doutora Viviane e também aqui a doutora Tatiane, que também nos auxiliavam nessa época. A doutora Tatiana já era formada, foi o primeiro ano dela como dentista nos auxiliando lá. Foi uma experiência muito boa com essas duas assistentes, entre outras assistentes que nós tivemos lá. Então, hoje, nós sabemos que o maior problema do Covid são as sequelas agora, que alguns chamam de Covid longa, outros chamam de Covid crônica. Eu gosto de chamar Covid crônica, mas que vários médicos chamam o quê? Como a síndrome pós-proteína spike. Porque se a proteína spike está ali presente na sua circulação, ela acaba levando ao quê? A reações inflamatórias e a dificuldade de uma reação imunológica por parte do paciente. Então, tudo isso tem que ser visto de uma maneira atenta, não só pelo dentista, mas é claro que é uma área médica. O médico ele está muito preparado para, né, fazer um tratamento sistêmico, um quadro clínico geral do paciente comprometido. Então, como nós temos uma ligação muito grande entre odontologia, medicina e outras áreas de saúde, então o dentista tem que estar atento para os sintomas sistêmicos de fadiga extrema, febre baixa e persistente, mal-estar geral, cefaleia crônica, névoa mental, né, que é o brain fog, que a gente vê que tem muita gente hoje com perda de memória, alteração de memória, dificuldade em lembrar no que fala, no que prometeu, né, uma confusão geral, né, que nós percebemos, né, parece que o que a gente observa é que todas as pessoas que tinham alguma patologia com a inflamação da proteína spike, isso se agravou. Então, muito cuidado tem que ser tomado hoje em dia, um questionário para saber: você teve Covid, teve alguma sequela, será que você está se alimentando bem, tomando conta dessa proteína spike que está no seu corpo, né? Levando às vezes a taquicardia, palpitações, sensação de pressão torácica, miocardite, pericardite, né? Principalmente em crianças, né? A pericardite apareceu de uma maneira marcante. A própria Anvisa soltou, né, uma nota dizendo, né, cuidado com a vacinação também, por causa de efeitos de pericardite. Então, tudo isso tem que ser observado de uma maneira bem atenta para tratar o paciente e ele ser beneficiado. Então, as propostas que nós vemos para fadiga, né, uma suplementação de vitamina D, B12, né, e tudo aquilo que você percebe, né, que seja interessante para o quê? Que a gente chama de manejo energético para o corpo humano, para a sua célula, né? Estimulação do ATP, né? Que o laser faz muito bem, a fotobiomodulação faz muito bem, e também, né, o efeito anti-inflamatório, né? Que nós sabemos que o laser tem, que pode ser acompanhado juntamente com anti-inflamatórios não esteroidais, né? Lá na crise, o Dr. Zeballos fala muito do uso do quê? Do corticoide, né? Numa fase mais avançada, inicial, para pacientes que tinham esse quadro inflamatório generalizado.
Então, outras terapias, né, são indicadas, principalmente atenção o quê? Inflamação intestinal. Então, probióticos, reconstituição da flora intestinal, leite fermentado, tudo isso aumenta, né, a quantidade de bífidos ativos no seu intestino e a melhor absorção dos nutrientes para você ter o quê? Uma melhor reação imunitária, imunológica, né? Um quadro inflamatório geral menor e todas essas patologias não acontecerem de uma maneira mais contundente. Então fica aqui o nosso relato sobre a nossa experiência, os nossos estudos que nós temos acompanhados de uma maneira geral na literatura internacional. Então, as nossas pesquisas, né, e as publicações que nós observamos, todos mostram, né, a necessidade de uma alimentação com cuidados para efeito anti-inflamatório intestinal, trazendo melhora do quadro clínico geral do paciente, porque melhora a absorção de todos os nutrientes, né? E você acaba tendo um quadro clínico geral melhor. Nem precisa falar que, claro, que fazer uma atividade física diária, ou pelo menos 3 a 5 vezes por semana, é muito importante para um quadro clínico geral do seu paciente. Se você está com aquela cintura é, é, abdominal, a sua medida muito aumentada, você já está ali com um alerta que você precisa mudar a sua alimentação, mudar seus hábitos, mudar seus costumes, porque senão todas as patologias, né, vão se manifestar de uma forma maior. Os óbitos de pessoas com obesidade mórbida, né, com grande sobrepeso, com a pandemia do Covid-19 foi muito grande. Então fica aqui essa atenção que nós recomendamos para todos os pacientes. Nós somos dentistas, né? Temos formação no primeiro e segundo ano junto com a medicina, mas você não trata só a boca, né? Você tem que ter uma visão total do paciente. Então eu deixo aqui os meus 2 e-mails, o pessoal é via panhoca@msn.com e o profissional é o panhoca.gmail.com. Então, o profissional é panhoca.orto@gmail.com. Então, fica aqui a nossa experiência, né, com alteração de olfato paladar e o que nós vemos dentro do COVID, que é importante, né, essa síndrome pós-spike, estar atento. E aqui, meu parabéns para as minhas assistentes que trabalharam comigo, nós temos ainda um bom contato, que estão se formando agora nesse final de ano, a doutora Simone Aparecida Ferreira e a doutora Viviane Broca de Souza, pelo empenho e pela percepção de como é bom poder beneficiar o seu paciente, beneficiar o próximo de uma maneira positiva. Fiquem com Deus. Saúde e paz para todos, para a família de todos e até uma próxima palestra passando nossos conhecimentos para vocês.